gente vai caminhando aqui para aquele momento que nós abrimos com um momento de honra e a gente fecha, né, com um momento de honra. É um momento de honra não só ao trabalho de todos os profissionais aí que fazem o e-commerce no Brasil, para o Brasil e para o mundo, mas da gente trazer uma semente que a nós do e-commerce Brasil e a todos vocês, o intuito é deixar um ato de inspiração para que eu e você, e nós juntos, comecemos um ano melhor. Hoje a gente teve um dia aqui memorável, né, de várias maneiras, não só pelos saberes, né, que por aqui passaram, mas também por momentos ímpares que nós tivemos aqui de aprendizado. Quando eu comecei, eu disse aqui ontem, dizendo, olha, nós vamos ter um dia e meio aqui acontecendo, e uma das pessoas que vem falar, eu já tinha ouvido falar dele mais de uma vez. E quando eu vi a tela, a primeira reação eu compartilhei com você ontem, eu disse, mas ele é muito novo, né, do que é isso. E aí você vai lendo a história da empresa. Tem uns personagens que são importantes para essa jovem liderança e que nós do E-Commerce Brasil entendemos como pilar e que sem isso, nem eu, nem qualquer um de vocês, e tem gente, a gente sabe que infelizmente realmente não tem esses pilares, ou se tem, não pôde contar com eles. Mas na sua maioria, esse pilar é importante. Então eu falo, eu continuo sendo aqui para vocês, eu sou a Vivi Vilela. Quando eu estou no meu sertão, eu sou tudo, menos Vivi Vilela, até porque meu nome some. Eu sou a neta da dona Nice do seu Nó, eu sou a bisneta da dona Basila, eu sou a irmã da Juliane e da Shirley, eu sou a tia do Murilo, nunca eu sou a Vivi Vilela. E quando a gente perde de onde a gente vem, é ruim da gente saber por que a gente está onde está, muito menos para onde a gente vai. Nos eventos do E-Commerce Brasil é sempre um momento de muita alegria para nós, da organização do evento, quando algumas pessoas se fazem presente. E o universo já nos deu vários presentes. Quem sabe da minha história do E-Commerce Brasil sabe que eu comecei a minha carreira profissional como empregada doméstica e entre umas pessoas que eu servi café, chama-se Abílio Diniz, vestida, uniforme, de empregada doméstica. 27 anos depois, em 2017, no maior palco do evento da América Latina, o universo me deu a oportunidade de estar com um uniforme diferente para chamar o Abílio Diniz no palco, e aquele senhor tem uma mente brilhante, que ele subiu e disse, eu já te vi, eu disse, já vi mesmo, que eu já servi muito café para o senhor. Ele disse, você trabalhando no Pão de Açúcar? Eu disse, não, eu usava um outro uniforme para poder contar das coisas. E ele não me deixou descer do palco, porque a vida, eu percebi que naquele momento, a vida também deu a resposta de todo o estudo da coragem, quando eu deixei seu Eliel, seu Dona Pretinha, para poder vir para São Paulo, para ter acesso a estudo, para poder crescer. Hoje, a vida nos deu a oportunidade de receber 2 pessoas aqui muito queridas. E agora tem 3. E eu não vou chamar o palestrante sem antes fazer um momento de honra a quem criou essa pessoa e que é pilar para essa pessoa ser o que ele era e fazer dele melhor, e incentivar que ele seja melhor a cada dia. Senhoras e senhores, o primeiro agradecimento eu peço para o seu Dagoberto e a dona Silvana ficar de pé. Palmas para os 2, luzes, por favor, que são os criadores aí. E aí tem a esposa, Vitória, que também está presente. Vitória, fica de pé, por favor. E a gente sempre tem, dona Silvana, em nome do E-Commerce Brasil, a gente quer entregar para a senhora uma coisinha, né, dentro do que a gente tem aí. Agora a gente pode falar, né, de quem a gente esperou e a gente ouviu falar no conselho, né, que devia ser uma voz que não só do Rio Grande do Sul deveria ouvir, e essa é a beleza desse evento híbrido, porque você que está aí na plataforma e que talvez não tenha ouvido falar dele, mas já comprou alguma coisa ou já passou por uma loja dele, é bom a gente conhecer quem é essa pessoa chamada Guilherme Zanon, que agora encerra o nosso evento. Palmas para o Guilherme, por favor.
O palco é todo seu. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Então, primeiro, queria agradecer a oportunidade aí da instituição E-Commerce Brasil ter me convidado, né? Parabenizar também por esse evento maravilhoso. O Brasil, a gente sabe, é um Brasil que eu acredito muito, né? E a gente vive intensamente. Isso eu vou contar um pouco da nossa história. E então é muito bacana, muito empolgante ver empresas que acreditam e ver como o nosso país é rico de pessoas que investem, né, para crescer, que trabalham, e empresas maravilhosas. Então, é muito respeito aí pela sinergia e energia que vocês estão gerando nesse momento, ainda mais pós-pandemia, de tão importante que é de transformação. Então, agradecer a presença de todo mundo também. Sei que teve muitas palestras bacanas, um momento que podem estar mais cansados. Então, agradecer a presença de todo mundo, né, e espero contribuir com as expectativas, né, expectativas que sejam de compartilhar nossa história, né, e lembrando que não existe certo ou errado, né, eu vim aqui, fui chamado para falar muito do o que a gente passou e como que a gente vê, né, essa transformação de canal, como que a gente está transformando uma empresa e a gente está se posicionando hoje bem, cada vez mais diferente no mercado, o porquê que está acontecendo isso, e abrir com vocês de uma maneira bem transparente, porque eu acredito muito que o diferencial está realmente, né, na capacidade de execução das pessoas e muitas das coisas que a gente vai conversar aqui. Mas, então, eu fiz uma apresentação que eu fiz com muito carinho, pensando naquilo que realmente, né, em 35 minutos, eu poder explicar aquilo que foi um diferencial para nós e aqueles principais pilares que nos fizeram poder transformar a empresa, né? Então, falando um pouco da Dufrio, né? A Dufrio é uma empresa de refrigeração. A gente está posicionado quando pensa em refrigeração de alguma forma. Então, não vou me estender nisso, mas quem tiver mais curiosidade tem o nosso site para pesquisar. Mas quando pensa em câmara fria, ar-condicionado, peças de refrigeração e componentes, de alguma forma a gente se posiciona nesse mercado. Então, a gente atende diversos tipos de clientes, né? E isso faz com que a gente tenha um desafio enorme, inclusive de transformação digital, né, que foi onde começou toda essa história. Enfim, eu sou CEO da empresa, tenho 30 anos, tenho a formação aqui em Porto Alegre, pela PUC, em Administração de Empresas, né, uma pós-graduação na SPM, e, principalmente, né, a minha grande história que eu poderia colocar no currículo é a Dufrio. Eu comecei a trabalhar na Dufrio quando eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 30, então metade da minha vida eu passei dentro da Dufrio, né. Um pouco antes disso, eu participava ainda, né, quando eu tinha 7 ou 8 anos, a empresa foi fundada. Então, eu participei muito ativamente do começo dela, da forma como foi, o que a gente teve que se desprender em casa para fazer esse investimento. E, realmente, aquilo me pegou, né? Sou uma segunda geração muito próxima do negócio, uma geração que se envolve muito e que realmente sente como, né, quem participou do início. E, para mim, então, essa foi minha grande formação, foi ali que eu aprendi a respeitar as pessoas, foi ali que eu abri muito a minha cabeça sobre a diversidade que a gente tem, sobre os desafios que a gente tem, sobre o que é importante na vida, né? Então, eu sou muito grato a essa empresa, grato aos meus pais que fizeram o esforço de fundar o negócio, tiveram a coragem de desbravar e me deram essa oportunidade. E o que eu sempre tentei fazer foi o melhor com as ferramentas que eu tinha, né? Então, gente, eu aceitei vir aqui, fiquei muito empolgado também, porque eu sempre busco conhecimento assim, né? Se vocês virem a minha formação, foi uma formação feita aqui em Porto Alegre, mas eu estou viajando muito sempre por congressos, feiras, seja do meu setor, seja de alguns outros assuntos que tem, conversando com muitas pessoas, aprendendo com muitas pessoas, compartilhando. Eu comecei a perceber que quanto mais a gente compartilha, mais o universo também nos proporciona conhecer gente, e quando a gente desprende disso, que era uma coisa muito mais antiga, a gente entra numa prosperidade muito grande. Então, por isso que eu estou muito empolgado de vir aqui para compartilhar, né, a nossa história, que, de alguma forma, vocês possam entender que aquilo que a gente fez que possa não ser legal, possa servir de exemplo para não fazer, e aquilo que a gente fez e foi bacana e deu certo, que vocês possam, de alguma forma, refletir e contribuir com a vida e a empresa e o trabalho de cada um. Então, eu vou falar de duas coisas bem objetivas, né, como eu acredito em transformação digital e como a Dufrio lida, né, com o mundo de hoje em dia, como que a Dufrio lida com essa transformação. Como que a gente foi de uma empresa que vende produto atacadista
a ser uma empresa que está construindo cada vez mais a construção de canal e transformação. Então, para começar falando sobre isso, eu gostaria de dizer que nunca foi sobre o online ou sobre o offline, né? A gente sempre se preocupou em ser muito relevante ao cliente. Então, isso nos gerou, a gente estava conversando um pouco, eu e a Vivi e o Marcelo, antes de entrar aqui, isso foi o que nos trouxe toda essa vontade, a vontade de transformação, ter até se envolvido com o E-Commerce Brasil, ter um dia colocado um site no ar, ter vários canais diferentes, agora a gente está com a nossa plataforma cada vez mais desenvolvida, foi sempre buscando a solução do cliente. Se a gente tivesse no mercado, que eu acho muito difícil hoje, que não necessite do online, a gente estaria se focando no offline. E vice-versa, se fosse totalmente online, a gente estaria totalmente no online. Mas a gente acredita na multicanalidade, né, para ser relevante para o cliente. Então, eu vou passar brevemente um vídeo de 1 minuto e meio para apresentar a do Frio. Bom, eu vou falando, esse é um vídeo de 1 minuto e meio apenas para mostrar um pouco da dimensão, mas eu acredito que eu consigo falando aqui de uma maneira muito bacana também. Então, a do Frio hoje tem mais de 2.000 colaboradores. Tá? Esses 2.000 colaboradores são espalhados pelo Brasil inteiro, o que nos dá um mega desafio cultural e de RH para poder unir isso e ter uma empresa realmente unida. A gente tem mais de 20 filiais pelo país, né, presente em mais de 16 estados, mais de 100 mil metros quadrados espalhados pelo Brasil, concentrados em 3 centros de distribuição e mais lojas. Né? Portfólio com mais de 15 mil itens. Né? Então, uma complexidade importante aqui. A gente tem mais de 15 mil itens que a gente vende mensalmente, de vários estados para vários estados. Então, tem uma complexidade importante aqui que a gente lida. Aproximadamente 2,5 bilhões de faturamento a gente vai fazer esse ano. Né, um pouco mais, um pouco menos. Nosso mercado é muito definido na semana a semana, é um mercado muito brigado. Então, só para dar mais ou menos uma dimensão do negócio da do Frio, certo? A gente tem mais de 1 milhão de clientes ativos, ativados, está errado ali, ativados, e muitos clientes que compram mensalmente. E um dado, a gente emite mais de 700 mil notas fiscais aí em 2021, só para ter uma noção do volume, assim, da complexidade da empresa, até para mostrar um pouco, né, o intuito é mostrar um pouco quão complexo foi essa transformação que a gente está fazendo. A gente foi um dos cases da Microsoft aí para a nuvem, uma das primeiras empresas do Brasil, não só de refrigeração, aí 100% para a nuvem em 2017. Né? E a gente há 7 anos auditadas pelas Big Four, porque a gente realmente acredita em compliance, em construção sólida, né? E uma empresa limpa ela tem um motivo, isso vale. Né? Então, a gente sempre teve isso como cultura familiar, como pessoal, e a gente levou isso para dentro da empresa. Né? Então, gente, como eu acredito em transformação, tá? Eu tive um episódio pessoal agora, há pouco tempo atrás, e eu queria começar falando dele até para fazer uma analogia, porque é a forma muito como eu acredito as coisas na vida. Né? Então, eu tive um problema, que eu estava há bastante tempo com uma dor, né? E eu me deparei em determinado momento que ela foi se alastrando, foi aumentando, não fui dando bola, enfim, até esse mundo que a gente vive hoje em dia, de estar sempre sendo demandado, etc. Até um ponto que chegou que ficou bem crucial. Né? E eu estava dirigindo o carro, inclusive, e travei de dor, e tive que fazer uma escolha. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu já tinha médicos que eu conversava, né? E eles me propuseram eu fui em 3 médicos, 2 deles me sugeriram cirurgia, um deles, né, um médico muito bem conhecido aqui, abriu, me mostrou por que eu me encaixava naqueles 15% que deveria fazer uma cirurgia, me mostrou o que era e que não ia passar minha dor. Né? E quem sou eu para discutir com o médico? Né? Mas eu tinha, então, a opção de operação versus o repouso, né? E um tratamento conservador que teve um médico que me deu essa esperança. Então, quando a gente olha assim, né, a gente sempre tem a esperança de resolver rápido o problema. Pô, se eu estou há muito tempo com essa dor, eu quero resolver rápido. Né? A gente vê muito isso, a questão da alimentação. O preço de fazer uma cirurgia de redução de lipo é muito mais barato do que uma academia, um personal nutricionista, mas a gente sempre tem a esperança de resolver rápido. E é uma forma que eu não acredito. Então, graças a Deus, teve um médico que me deu esperança e eu comecei a fazer. Só que é um caminho mais longo, né, gente? É repouso,
rever estilo de vida. Eu fui atleta de tênis por muito tempo, tive que parar de fazer exercício, que para mim é importante, tive insônia, a minha vida é regulada pelo exercício, né? Meu estresse no trabalho para lidar. Então, eu tive que enfrentar um desequilíbrio na minha vida, tive que estudar o que levou à dor, né? Fazer fisioterapia, acupuntura, osteopatia, alongamento, enfim, cuidar da alimentação e peso corporal justamente quando eu não estava mais fazendo exercício, que era uma coisa que eu faço que eu nasci praticamente, e uma evolução gradual e observação do corpo, né? Então, claro, gente, tem casos que tu tem que intervir, né? Assim como tem empresas que também passam por momentos que precisam de uma intervenção. Então, por isso que eu estou compartilhando muito assim como eu vejo as coisas. Eu sempre opto, e é uma coisa que eu aprendi isso em casa e aprendi na empresa, sempre opto pelo caminho conservador e sólido de construção. Se eu não tivesse opção, eu teria feito a cirurgia, mas eu tinha, né? E por mais desafiador que tem, eu sempre acredito que não adianta tu fazer algo, tomar um remédio, e daí já fazendo uma analogia aqui, comprar uma tecnologia, né, esperando que aquilo resolva, se tu não para identificar o que está acontecendo. Então, por mais que eu fizesse cirurgia, poxa, alguma coisa me levou a ter dor. Se eu só fizesse cirurgia e voltar a fazer a mesma coisa, eu vou voltar a ter dor ou alguma coisa pior. Então, é a mesma coisa para a empresa. Quando a gente olha, a gente sempre pensou muito assim na do frio. Tudo bem, eu posso comprar essa tecnologia e resolver esse problema agora, mas por que a gente está tendo essa discussão, né? Então, são coisas que são muito similares. E, para isso, eu construí, para essa apresentação, um ciclo da transformação, né? Que é a forma que a gente acredita, que eu acredito hoje para tocar a empresa, como a gente lida no dia a dia, sendo muito transparente, assim é como a gente vê. Então, a gente sempre surge com uma busca por uma solução imediata para resolver os problemas, aí entrando na analogia que eu passei da minha vida pessoal ali. E sempre que a gente busca uma solução imediata, é a primeira coisa que a gente faz, né? Então, eu preciso resolver rápido. Eu tenho uma empresa, né? Tem várias empresas centenárias aqui no Rio Grande do Sul, mas tem muitas empresas grandes, olha, eu preciso resolver rápido, eu preciso fazer uma transformação, né? Eu estou vendo que fulano está se mexendo, ciclano, o mercado está mudando. O que eu preciso fazer? Solução imediata, né? E a gente começa a buscar a receita do sucesso, né? A gente começa a ir... e quando eu falo a receita do sucesso, eu acho que existe uma receita de construção de sucesso. Eu quero dizer mais, buscar que alguém te diga, putz, eu vou para Harvard, então. Eu vou para o MIT, lá eu vou conseguir ouvir algo que um professor ou uma professora tem para falar que é a chave dos nossos negócios e ninguém falou até hoje, né? E a gente vai buscando cada vez mais cursos exclusivos, lugares exclusivos para trocar. E o que a gente começa a ver? Que o mundo hoje é muito conectado, né? E aí, na verdade, a forma de fazer é o que muda tudo. Então, olha o que está sendo promovido aqui no E-Commerce Brasil, os assuntos que estão sendo discutidos aqui, podem ter certeza, são os assuntos que estão sendo discutidos nos Estados Unidos, no Japão, ou ao contrário, como teve caso de pessoas que já agradeceram eles por terem aprendido aqui, né? Então, os assuntos importantes, eles estão aqui, né? Eu acho muito difícil. Houve uma época na humanidade em que o segredo, né, ele realmente levava um diferencial. Passavam-se 100 ou 200 anos sem saber como que alguém conseguia fazer aquilo. Aí tem o caso da Coca-Cola hoje, mas, enfim, são exceções, né? Mas a gente chega na conclusão que o mundo é muito conectado e que a forma de fazer a diferença. E isso gera uma desilusão. Poxa, mas eu rodei tudo, ouvi, vi lá palestra, né? E cheguei à conclusão que o que ele está falando não é nada demais. Na verdade, são processos, são pessoas, né? E essa desilusão, né, faz com que a gente tenha que aceitar que o caminho é longo. Bom, então tá. Então eu fui nos cursos mais exclusivos, eu rodei o mundo através disso, através de informação, né? E eu percebi que o mundo é conectado, as informações que eu tenho aqui são informações que são conversadas lá fora, e a gente tem essa desilusão e a gente aceita. Bom, o caminho é longo. E aí, gente, é o momento mais crucial, né? A gente vê que o caminho é longo, a gente tem duas opções, né? A gente ou volta a se enganar, e aí volta para o ciclo. Putz, mas aí eu vou ter que fazer gestão de RH, investir em pessoas, investir na construção de processos, feedback de pessoas, conversar, construir uma loja organizada, porque tem multicanal, mas a loja, como é que eu vou fazer para abrir um CNPJ fora, etc. Então, a gente vê que isso é muito trabalhoso, a gente opta ou por se enganar e buscar, não, mas eu vou buscar uma solução que vai me resolver a vida, porque eu vi fulano que fez e isso aconteceu, né? E existe, gente, existe muitos casos, enfim, que são de sucesso rápido, mas no nosso caso não foi como foi feito e não é como a gente vê, né, daqui para frente. E a outra opção é realmente sair desse ciclo e dizer, olha, vamos colocar mãos à obra, a gente já sabe que tem que ser um trabalho, e esse trabalho
a gente aceita que ele é volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? É um caminho que não tem garantia, é um caminho que muda, é um caminho ambíguo, ele é complexo, ele não é fácil, ele envolve N variáveis, mas é o jeito sólido de construir, né? Jeito sólido de construir. E aí eu separei 4 macroetapas, né? Claro que uma transformação, até o que a gente vem fazendo em 12, 13 anos, não que seja grande coisa em termos de resultado para fora, mas o trabalho foi muito grande feito internamente para nós. A gente só quem participou sabe como a gente trabalhou nos últimos anos, e seria muita pretensão resumir em 4 etapas, mas uma apresentação de 30 minutos eu pensei assim, quais são as 4 coisas mais importantes, né, que a minha equipe e eu acreditamos na transformação. E depois eu vou citar exatamente como foi feito na do Frio, né? Então, primeiro, uma base sólida. É a coisa mais importante, né? Tem que ter solidez do modelo atual. Ok, tudo bem, eu estou fazendo, né? Eu estou construindo lá para frente, mas eu estou vendo que tem gente com plataforma e o concorrente, o outro, está um pouco melhor, mas assim, do que eu estou fazendo hoje, eu já estou fazendo bem feito, com as ferramentas que eu tenho hoje, do atendimento hoje, que talvez não seja multicanal, eu estou fazendo bem feito. Tem uma estrutura que já está equilibrada, porque numa mesa que está sendo suportada por 3 pés, qualquer peso que tu colocar mais vai desequilibrar, né? Então, isso foi muito o que a gente fez, tá? Então, solidez do modelo atual, trabalhar os valores da empresa, construir, começar a movimentar essa base, vai aparecer muita gente boa no meio do caminho, etc. E aí tu fortalece para crescer. Aí, a gente fez um planejamento estratégico, inclusive, né? Vários a gente fez e não deram certo, até a gente aprender a forma como se faz, né? A gente teve um auxílio para isso. Né? E quando a gente fez o planejamento estratégico, a coisa mais importante que tem é, ok, aonde eu quero estar? Eu estou com a base sólida, e a base sólida às vezes leva anos, né? Mas ok, estou com a base sólida, entendo o meu cliente hoje, faço um bom atendimento, mas aonde eu quero estar? De que forma que eu quero atingir esse mercado, né? E aí, sim, que a gente faz o planejamento, desenha isso, olha, então eu quero estar lá dessa maneira, independente do mercado como for, eu pretendo ser um player daquele tipo de mercado, e aí tu constrói a mesma base que tu fez antes, tu constrói a base para o novo. Então, se eu quero estar espalhado pelo Brasil, foi a decisão já misturando com a do Frio, eu preciso ter, o nosso diferencial foi a união das pessoas, né? Eu preciso ter um RH diferente do que a gente fez até agora. O nosso RH, que tinha muita cara de pagadoria 12 anos atrás, 10 anos atrás, já não dá para suportar um crescimento cultural e expansão a nível Brasil e poder manter aquele diferencial que era a união das pessoas, né? E aí, depois de construir toda a base para essa empresa que foi ali idealizada e desenhada no planejamento estratégico, aí sim a gente se transforma. Aí a gente executa e implementa a parte de multicanal, capilaridade, financiamento, sustentabilidade, seja qual for o desenho que foi feito, né, no planejamento estratégico, esse é o momento que a gente realmente começa a executar. E eu vejo que a gente também errou muitas vezes no começo dessa história, a gente tentou atacar direto lá. Não, mas a ferramenta é essa, putz, tu vê como no outro mercado está fazendo, vamos colocar essa ferramenta. Mas espera aí, a gente não tinha nada organizado nem na base. Perguntasse por um colaborador nosso em Goiás, ele não tinha a identificação de valores que a gente tem, né? E aí a gente, e eu não sei se isso está certo ou errado, mas a gente resolveu dar um passo atrás e olha, se a gente começar a acelerar e não ter o processo estruturado, a gente pode tropeçar. E a gente sempre prezou por fazer algo sólido, principalmente porque a do Frio é o principal negócio da nossa família. Quando foi fundada, foram vendidos carros da casa, a gente investiu tudo, energia, tempo, dinheiro. Então, a gente sempre teve esse mindset de o negócio tem que ser sério, tem que ser sólido, tem que construir com calma. Então, não vamos colocar em risco algo que foi bem feito até aqui, vamos fazer a transformação com calma. Então, na do Frio, gente, primeira coisa, a gente extraiu os valores, né? Putz, valores, a gente fala 200 anos de valores, todo mundo fala, mas esse é o caminho da transformação digital que a gente encontrou. Um caminho simples, né? Não foram valores que a gente criou, a gente extraiu esses valores da empresa, conversando com quem trabalha, conversando com o casal que fundou, né? E quem participou do início, a gente extraiu isso, a gente viu que é uma empresa que a gente busca, tem que ter comprometimento em tudo que a gente faz. Espírito de equipe, sem espírito de equipe não funciona. A gente tem o lema que se quiser ir longe, tem que ir junto, né? Foco no cliente, né? E aí vem toda a nossa transformação que eu vou mostrar, mas é tudo por foco no cliente. Tudo tem que ter resultado, independente se o resultado não for financeiro,
Por que eu estou reunido nessa sala? Por que eu estou fazendo uma reunião? Por que eu vou me deslocar? Por que eu vou antes? Por que eu vou depois? Qual é o resultado que isso vai gerar? Né? A gente tem capital limitado de crescimento, né? A gente é uma empresa familiar, muito profissional na forma de atuar, mas a gente tem que ter foco no resultado para ter resultado daquilo que a gente escolhe executar. Humildade de reconhecer que a gente não é o melhor do mundo, e eu vejo que isso é uma coisa muito importante hoje em dia, que a gente olha rede social, olha notícias sensacionalistas, e a gente vê que falta assim, a gente reconhecer que a gente não vai conseguir ser perfeito, a gente não vai conseguir ter tudo aquilo que está aparecendo para frente, e isso nos dá uma calma. Tá, tudo bem, vamos começar a dar um passo depois do outro, ser uma empresa melhor que a gente era, e ter visão de futuro. Todas as decisões que a gente toma é pensando para frente, não é no agora. Então, tudo que tiver que ser feito, mesmo que atinja o resultado da empresa, a gente vai fazer, pensando que a empresa vai ficar cada vez mais sólida e organizada. Né? Então, na Dufrio teve 4 etapas. Né? Os primeiros anos, capitaneado pelos meus pais, fundaram junto com os sócios a empresa, depois os sócios saíram, mas os primeiros anos foi de muita expansão. Venda mais de produto, crescer cliente, botar mais mix de produto na linha, ser mais relevante para o fornecedor, fazer um avanço, construir uma empresa. Isso é, na minha opinião, a parte mais desafiadora, sem comparação com o que está sendo feito agora. Ali foi realmente sair do zero, uma empresa que não tinha nada, né? Tinha simplesmente a relação, a experiência que meus pais tinham de mercado, o empreendedorismo da minha mãe e a experiência do meu pai de mercado. Né? Então, ali foi um momento muito crucial, foi muito bem feito, foi onde eu aprendi a trabalhar. E depois veio o crescimento, né, oportunidades e busca por metodologia. Então, de uma maneira bem simples, assim, né? Putz, vamos fazer, então, vamos desenvolver supply chain. Eu não tinha com quem conversar, porque a empresa era uma empresa que rodava na operação. Então, eu tenho que parar lá o gerente da logística e conversar. Putz, já pensou da gente ter um negócio diferente? Tá, então, vamos para a minha sala conversar. Mas não tinha método para lidar com transformação, com projeto. Era conversado, tomando café. Olha, quem sabe a gente não bota um dia o site, então... vamos chamar o fulano de TI. Putz, quem que a gente chama de TI? Vamos chamar, porque cada um tinha uma função na operação, né? Não tinha uma função estratégica do negócio. Então, a gente passou por todas essas dores, a gente viu que a gente fazendo, às vezes, menos, de uma forma melhor, é muito mais produtivo e dá muito mais resultado. Então, a gente começou depois que foi muito bem feito os primeiros anos da empresa, a gente começou fizemos um baita de um volume, uma baita de relevância no mercado, vamos começar a organizar. E a gente fez o nosso planejamento estratégico e podia falar horas do planejamento, mas a única coisa que eu queria trazer hoje é que a gente saiu de uma visão de produto para uma visão de cliente, que não é nenhuma novidade, né? Mas realmente mudou a nossa vida. Então, a gente quer vender mais, a gente quer atender mais clientes, a gente quer estar cada vez mais presente no mercado. Mas, para quem eu vendo? De que forma essa persona consome? Quando ela consome? O que mais ela não sabe que eu poderia oferecer que seria um atrativo para ela? Quais são os outros lugares que ela passa que eu poderia oferecer uma solução completa? Quais são as dificuldades dessa pessoa? E isso mudou tudo. Simplesmente quando a gente começou a fazer essas perguntas. Né? E aí a gente entrou no solar, né? A gente hoje é distribuidor de painéis solares pelo Brasil, e a gente tem uma financeira, né, regulada pela CVM, uma empresa que nos trouxe muito compliance também por negócio, porque é autorizada pelo Banco Central. E teve outros modelos, eu botei o exemplo aqui de uma loja, que a gente botou os produtos, né, como, vamos pensar numa farmácia, antes refrigeração era muito balcão e pedido de atendimento, e a gente realmente conseguiu fazer um modelo sólido que gera valor ao mecânico instalador quando vai na nossa loja. Então, todos esses modelos e muitas outras ideias foram implementadas com base em ser mais relevante ao cliente. Né? Pessoal, mas por que vocês estão botando solar? Por que será que está todo mundo colocando solar, etc? Não, a gente está colocando solar porque refrigeração é caro. Né? Refrigeração, além de ser caro instalar, também depois para manter o custo de energia é altíssimo. Então, se eu puder financiar essa pessoa, ajudar ela a colocar refrigeração, que é algo essencial para o funcionamento, é difícil ver um estabelecimento sem refrigeração, congelamento ou climatização. Então, preciso ajudar a financiar, porque o Brasil precisa disso, e a gente precisa também viabilizar. Então, não adianta eu ajudar ele a financiar o produto, depois ter um custo mensal caríssimo. Então, esses são os motivos pelo qual a gente começou a desenhar. Né? Mas, para isso, como eu estava falando anteriormente na pirâmide, né, para isso, a gente teve que
construir essa empresa. Não tinha uma empresa capaz de lidar com solar, de lidar com um mix diferente de produto, não tinha equipe, não tinha RH para poder se conectar com uma financeira, não tinha controles para poder gerir uma loja que era de self-service do cliente. Então, não tinha essa estrutura. E aí foi todo o trabalho que a gente fez. A gente passou anos estruturando isso, né? Então, muito investimento em CRM para conhecer o nosso cliente. Acho que CRM é a palavra errada que está aqui. A gente ainda está em implementação, mas assim, a gente conheceu muito bem os nossos clientes, certo? Investimento em tecnologia. A gente, nesse momento, está fazendo a mudança do Microsoft por 365, que é o último modelo deles de sistema. A gente tem uma parceria muito acirrada com eles, a gente apostou nessa parceria. Fui muitas vezes conversar com a equipe deles e fazer essa ponte. Então, tudo isso é trabalho, sabe, gente? Durante a semana, putz, eu tive que pegar o avião e ir lá conversar e apresentar do frio, etc. Isso faz parte do trabalho. Então, a parte de tecnologia, a nossa área de projetos, que é bem complexa, né? Então, a gente tem aí 34 projetos, totalizando 25 milhões de investimento. Pegamos pessoas de boas empresas que saíram do Rio Grande do Sul, ficaram, PMOs, etc. Então, a gente tem uma área que lida com isso. Investimento em logística, governança, né? Então, a gente hoje é uma empresa familiar extremamente profissionalizada, a gente tem assembleia de sócios, a gente tem governança, tem eu como CEO, o Dagoberto como presidente do conselho, a Silvana hoje como conselheira e 3 conselheiros externos, a gente tem momento para discutir as coisas, tem governança, organização, porque isso acelera e ajuda. Em algum momento, eu e o Dagoberto, a gente estava ocupando o mesmo espaço, né? E a gente tem perfis diferentes, mas a gente pensa da mesma maneira, a gente tem os mesmos valores de vida e de visão do negócio. Então, assim, com governança, a gente consegue se somar, né? A gente consegue somar os esforços. Ele está mais dentro do que nunca na empresa, mas de uma forma muito mais organizada. Então, cultura de orçamento, gente. A gente não tinha cultura de orçamento na empresa. Você imagina, a empresa tem 24 anos hoje. Há 12 anos atrás, o orçamento era feito num caderno por 3 ou 4 pessoas e vamos tocar. E sempre foi muito bem feito, sempre foi muito bem executado, mas chegou num momento que a gente precisa ter responsabilidade. E cultura de orçamento é realmente ensinar o pessoal a trabalhar com isso. Então, aqui está numa frase, algo que a gente disse há alguns anos para colocar, né? E isso gerou a construção de KPIs, porque para eu poder cobrar de uma pessoa e ter realmente uma empresa gerida por orçamento, preciso de KPIs, né? E aí gerou a necessidade de definir os KPIs da empresa. Tudo bem, se eu tenho KPIs, quais são os KPIs que são importantes para a empresa, né? Então, tu percebe que uma coisa vai puxando a outra, né? Então, é muito trabalho, certo? Hoje a gente tem uma complexidade fiscal, contábil e jurídica bem importante na empresa, né? Para poder lidar com tudo isso com governança. Investimento forte em pessoas, a gente roda todas as lojas, né? A gente tem profissionais aí de várias empresas como Walmart, John Deere, Gerdau, Coca-Cola, Ambev e muitas outras. E mais do que isso, ou talvez igual, a gente tem pessoas do nosso mercado. Pessoas que conhecem tão bem a do frio, ou melhor do que eu mesmo, e conhecem o nosso mercado de refrigeração. Então, essas duas pessoas têm o mesmo valor para a construção. Quem tem um conhecimento de fora, né, e quem tem o conhecimento da empresa e do mercado. Esse equilíbrio que é o nosso diferencial. Então, começou um trabalho lá que foi eu e o gerente de RH visitando as lojas e conversando e ouvindo muita reclamação. Ah, está ruim, está errado, etc. E ali a gente começou a trabalhar redesenho de processo, redesenho de cargos, adequação de perfis. A gente fez gerenciamento de performance, meritocracia de feedback, né? Meritocracia e feedback. Então, hoje a gente tem uma plataforma com feedback adequado para o colaborador. A gente fez mais de 1.500 cursos online pela plataforma da YouMentor na pandemia, direcionados a partir do feedback das pessoas. Então, para nós, é uma conquista absurda isso. Uma empresa que o RH era uma pagadoria, ter gente de gestão executando, trabalho fantástico, foi capitaneado aí pelo pessoal que veio trabalhar. Recrutamento e seleção melhorou muito, o clima organizacional, o endomarketing, né? E a gente dá muita liberdade. Quem trabalha conosco sabe, a gente dá liberdade para empreender. Usa do frio para atingir os teus sonhos, né? Então, gente, passando alguns programas, a gente faz muito investimento de agrega RH, né? A construção do modelo de desempenho, certo? A gente tem parceria com faculdades e instituições para promover conhecimento, pessoas que trabalham com a gente. A gente faz ações dos nossos valores em todas as lojas semanalmente para reforçar eles. Segurança da informação, LGPD também, a gente procura, né, humildemente cuidar disso. A gente sabe que é muito complexo, mas a gente também procura, a gente se preocupa com isso. Investimento em supply chain, né? Então, espaços para quem não tem acesso a computador na empresa, que a gente tem áreas que não tem computador, então tem espaços nas lojas para conectar.
E a gente foi gratificado com o selo Great Place to Work. Isso foi muito gratificante porque representa que a gente está conseguindo ser a mesma empresa de 1997. O Great Place to Work significa que o nosso maior valor, que são as pessoas motivadas e unidas por trabalhar pela do Frio, segue acontecendo. Então, a gente usa muito a tecnologia e as coisas de hoje em dia para deixar a empresa com os diferenciais que foram criados em 97, não para tirar esses diferenciais. Né? Então, a gente ficou muito feliz com o resultado de 81%, a gente esperava uns 4 anos para receber esse selo. Né? A gente fez uma mudança de um novo headquarter, então foi muito importante isso na do Frio. Hoje a gente está num ambiente muito mais propício a trocas, a conversas, a transparência, e que remete muito mais à nossa cultura do que um ambiente cheio de salas e fechado. Né? Então, tudo tem um motivo pelo qual a gente faz. Certo, gente? E o nosso diferencial competitivo, né? Então, o que a gente busca construir hoje, né? Falando em online, multicanal? É a nossa plataforma de negócios, que a gente está procurando integrar cada vez mais o mercado, o instalador, o consumidor final. É ter capilaridade, como a gente tem no Brasil, é ter um mix adequado, mas, ao mesmo tempo, poder fazer boas parcerias com os fornecedores e não simplesmente ter um mix onde tu troca 6 por meia dúzia ou tu bota o fornecedor na parede. Não, a gente tem realmente parceria de verdade. Né? Sustentabilidade com a parte solar, viabilidade com a nossa financeira e governança, formando o nosso ESG. Então, a gente leva muito a sério o ESG, a gente procura cada vez mais estar envolvido com esses temas. Né? E tudo isso, gente, para gerar solução para o cliente. Então, a minha contribuição hoje era de que, para a gente, a do Frio não é sobre online, sobre offline, sobre o canal. O canal que tiver, a gente vai se envolver. Se for drone, o que tiver que acontecer, a gente vai. Os lockers, a gente tem um projeto de lockers. Mas o importante mesmo é ser relevante para o cliente. Né? O importante realmente é a gente ser cada vez mais uma solução para o cliente, envolvendo todos os canais possíveis e imagináveis, e a gente acredita muito no online, com força para isso. Certo, gente? Então, eu tenho só 3 takeaways, que eu gostaria de falar um pouco sobre eles, que eu separei, que eu pensei bastante a gente colocar, que para mim são muito importantes. O primeiro é que ninguém tropeça numa montanha, né? Então a gente precisa ter visão de futuro, mas foco no dia a dia. Então eu vejo muita gente assim, eu preciso fazer aquilo e tropeça sempre numa pedra que está no caminho. Então a gente, na do Frio, a gente tem a visão de onde a gente quer chegar, a gente sabe o que tem de oportunidade para a gente ocupar de espaço, mas a gente é muito operação. A gente olha o dia a dia, a gente cuida do dia a dia, a gente cuida com as simples coisas que acontecem em qualquer loja, qualquer negócio no dia a dia, sejam emocionais, sejam pessoais, sejam profissionais. Né? Então, plantar, cultivar e colher, a gente acredita muito nisso. Né? Tu planta, tu cultiva, tu colhe. O mundo de hoje em dia estimula muito a comparação, e pior, a comparação com uma vida fantasiada pelas redes sociais e publicações sensacionalistas, pessoas e empresas. Ser melhor do que si mesmo é o suficiente. Então a gente pensa muito nisso. A gente vê hoje assim, putz, mas o fulano acorda às 5 da manhã para correr, depois vai trabalhar, e chega de noite e faz aquilo. E isso é uma coisa que para nós é fantasiado, certo? O que a gente sempre se preocupou, e a gente teve um crescimento exponencial orgânico muito forte até aqui. Né? Foi ser exponencial e orgânico? Foi conseguir fazer 200 coisas ao mesmo tempo? Não. Foi simplesmente ser melhor do que a gente era no ano passado. E quando a gente pensa isso, dá uma tranquilidade. Eu penso isso para a minha vida pessoal, e também me gera uma tranquilidade. E quando eu olho, por exemplo, putz, a concorrência está fazendo isso, ou fulano em tal lugar está fazendo aquilo, ou o outro setor está fazendo alguma tecnologia, toda essa ansiedade que todos nós temos, né? Qual time será que eu estou? Né? Pergunta do século. Será que eu estou adiantado ou será que eu estou atrasado? Sempre o nosso norte é olhar e dizer, tá, mas como que eu estou comparado ao meu atendimento, comparado a como a gente estava? A gente está evoluindo. E a gente sempre acredita que vai ter espaço para quem trabalha bem e é melhor do que si mesmo. E, por último, só para encerrar, saber trabalhar em parcerias e dividir os resultados. A gente acredita que não existe mais espaço para tu querer ser dono de tudo os resultados ganhos. Faz muito mais sentido se juntar com uma empresa, com um parceiro. Os colaboradores também, cada vez mais oportunidade de se desenvolver. A gente desenvolveu o nosso plano de bônus, etc., participação dos resultados da empresa, mas a gente vê assim, o mundo como a gente precisa aprender a trabalhar em grupo, aprender a dividir, aprender que nem tudo pode ser nosso. Faz muito mais sentido se juntar com uma empresa e dividir o resultado daquele ganho do que simplesmente comprar um produto, virar as costas e não conversar. E ele está preocupado em me vender um produto e virar as costas para mim e ir lá vender para outro. Então, hoje em dia, não tem mais espaço para isso. A gente vê os bancos hoje se posicionando como uma solução. Tá, mas deixa eu entender o teu negócio. Como é que eles não vendem mais capital de giro, 4131.
eles vendem a solução, a parceria, né? E por isso que o mercado de IPOs também está tão movimentado. Então, é muito isso, saber trabalhar em parcerias. A gente tem muitas parcerias, sou muito grato a elas. A gente tem fornecedores fantásticos que nos ajudaram toda a caminhada, parceiros em tecnologia, parceiros em gestão e, principalmente, uma equipe diferenciada, né? O nosso diferencial no mercado realmente são as pessoas, né? Hoje muita gente usa esse slogan, mas quem trabalha conosco sabe que realmente a nossa equipe é diferenciada e tem muito respeito por todos que trabalham lá. Então, gente, não existe certo ou errado, essa é a minha experiência, espero poder contribuir, seja com as coisas boas, reflexões positivas ou não, mas contribuir de alguma maneira para todo mundo que ouviu. Obrigado. Palmas para ele, pessoal. Antes da gente, a gente tem umas perguntinhas, Guilherme, porque não dá para deixar passar batido. Não é, Vieira? Assim, é ruim de deixar passar essa oportunidade. Eu vou deixar o Vieira começar e depois eu faço a minha aqui. E aí a gente vai trocando aqui aos poucos essa conversa. Por favor, Vieira. Perfeito, Obrigada, Guilherme. Mais uma vez, parabéns pela essa história, pelo que vocês vêm construindo e principalmente pelo que tu tem construído aí nos últimos anos nessa revolução digital que a tua empresa vem passando. A gente fala muito que, quando a gente fala de digitalizar uma empresa, muita gente acha que é abrir um e-commerce, né? A gente sabe que isso é muito maior. Então, ela vem desde lá da minha portaria, onde eu começo a implantar essa cultura digital, passando por todas as nossas áreas. Vocês são uma empresa que estão entrando agora no 25º ano, se eu não me engano, de vida, né? 2022. Como é que eu trazer essa nova cultura, conseguir fazer isso permear dentro da empresa, e eu sei que vocês têm colaboradores que estão há muito tempo com vocês, e que eles comprem essa nova ideia. Como é que está sendo para ti isso? Isso é realmente um desafio, né? Porque hoje a cultura do negócio, né? Todos os mercados estão se transformando. Mas sabe que foi primeiro a se reconhecer, e eu vejo isso, que às vezes acontece errado nas empresas, seja alguém da família ou um CEO executivo, mas que descaracteriza o que tem de bom do passado, né? E uma forma muito bacana que a gente viu é assim, gente, a do Frio existe hoje, e hoje eu estou na posição, estava na posição antes com outro cargo, hoje como CEO, porque tem muito trabalho bem feito, certo? Então, geralmente, às vezes, tem muita consultoria que começa a apontar tudo de errado. Bom, peraí, então, como é que a gente existe? Eu cheguei até aqui, né? Errado. Eu existo até aqui, né? Então, essa mesma humildade e reconhecimento a gente tem que ter como os puxadores da cultura. Bom, peraí, tem alguma coisa aqui que está especial. Como é que isso chegou até aqui? Né? Essa mesa está equilibrada. Se são 3 pés e tem um outro graveto segurando, mas ela está equilibrada, vamos entender. Não vamos dizer que o graveto está errado, vai cair a mesa, né? Então, é muito disso. Assim, a gente começou a conversar, extrair os valores que já eram da empresa fundada e esses mesmos valores serem trabalhados, né? E envolver muito a equipe antiga e a nova. Um desafio muito grande que a gente teve é que, em determinado momento, começou a ter essa divisão, né? Os novos contra os antigos. Não falando de idade, mas de quem participou do Frio mais... Primeiro momento da empresa e agora. E o outro. Então, a gente, né, como qualquer empresa que está sempre em construção, a gente deu alguns passos, né, deu uma pausada nisso. Um discurso muito forte que eu dei em todas as lojas do Brasil esse ano é que a do Frio é uma só, né? Então, estamos todos pelo mesmo ideal. A gente se respeita, a gente está no mesmo barco, a gente convive bem, está tudo bem ter culturas diferentes de trabalho, mas o mundo é assim, né? E a gente não impõe nada. Então, uma coisa que a gente conversava também, bom, gente, tudo bem, a gente não vai mudar. Mas como é que tu te relaciona com o teu banco hoje? Como é que tu faz para pedir uma comida em casa? Então, seria hipocrisia a gente dizer que a do Frio não precisa mudar. Poxa, quem é a gente para não mudar se o mundo inteiro está mudando, né? Então, é na base assim, da paciência, do bom senso, do convencimento, da conversa, da ótima relação que tem eu e da Goberto também, a forma como a gente procura entender as duas partes também. Eu acho muito importante que a nossa relação cascateia para a empresa inteira. E a gente tendo sempre transparência em diálogo, sempre uma boa relação, faz com que a gente consiga passar essas etapas, assim, né? O resultado está aí, né? A gente está enxergando, está vendo ele acontecer. Guilherme, eu não posso deixar passar aqui, eu fiz essa pergunta em setembro ao Fred, hoje de manhã eu fiz ao Andrei, e eu vou fazer a você que está nisso. O que você, enquanto líder executivo, o ser Guilherme, aprendeu nesses 2 anos de pandemia, né? Foi uma liderança mais solitária e muito mais desafiadora, imagino, mas o que você aprendeu que vai fazer você passar por 2022, que é um ano economicamente, de muitas maneiras, um cenário desafiador?
O que você aprendeu aí? Certo. Vivi, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que tem 2 pontos primordiais aqui, né? Primeiro, que a gente viu que tem que ser relevante para o cliente, né? Então, a gente viu todas as empresas tentando, olha, então compra um pouco de mim, eu vou ajudar na doação e tal, que é uma forma de mostrar, eu sou relevante, eu existo, né? Então, a relevância para o cliente a gente viu como um aprendizado assim, é muito importante, porque tu precisa realmente fazer parte e ser um diferencial da vida das pessoas. E quem fez isso durante a pandemia ou já estava preparado acabou se posicionando de uma maneira um pouco mais confortável, de um modo geral, né? Então, ser relevante para o mercado, não simplesmente vender um produto, acho que é muito importante. E também a grande mensagem que a gente vê é o seguinte: a construção sólida e correta vale a pena, sabe? Porque tudo que a gente prometeu para os nossos fornecedores, e a gente nunca fez oba-oba, a gente conseguiu cumprir e nessas horas valeu. A gente sentou, conversou, todo mundo estava sem perspectiva. Olha, a gente confia na Dufrio, vocês são uma empresa correta, sempre foram, não é agora que vocês nos ajudaram, a gente ajudou. Né? Colaboradores, a mesma coisa, a gente tem uma relação muito boa, meus celulares por dia de mensagem, olha, se precisar baixar o salário, não tem problema, a gente, graças a Deus, não precisou fazer isso. Né? Instituições que participam da nossa alavancagem, empresas de consultoria, tudo isso, nesse momento, a gente vê, olha, toda a nossa construção sólida, transparente e correta, ela realmente vale, né? Ela tem um valor por trás disso, tu acaba atraindo coisas muito boas. Então, reforçou aquilo que a gente sempre fez ao longo de todos os anos, né? A relação que a gente teve de fazer uma construção sólida e respeitosa e estar presente em investimento em equipe, né? Não deixo de falar que a nossa equipe se predispôs a trabalhar. A gente fala muito isso lá, que na Dufrio não tem emprego, a gente tem trabalho. Quem busca emprego não precisa estar na Dufrio. Quem busca trabalho, tem trabalho de sobra. Né? Então, isso que a gente viu, que nessas horas todo mundo pegou junto, a gente saiu rápido, se transformou, se adequou, porque todo mundo estava preocupado na Dufrio, né? Em realmente resolver o problema e tu percebe que tem paixão envolvida nisso. Né? O pessoal gosta da empresa, assim como todo mundo, a gente depende também do negócio. Então, essas 2 mensagens, assim, né, que tem que ser relevante para o cliente e, ao mesmo tempo, vale a pena fazer uma construção sólida, que nos momentos de crise a gente consegue contar com bons parceiros, né, que a gente ajuda e é ajudado. Então, um outro exemplo, né, fornecedores maiores, a gente conseguiu sentar e conversar. Fornecedores que a Dufrio tinha, que detinham de mais de 80% da produção, mesmo que a gente não tinha perspectiva se ia vender ou não ia vender, a gente já disse, não, nós vamos acertar, vocês não se preocupem, porque... E eu recebi muitas mensagens no LinkedIn, olha, obrigado, eu tinha 80% da produção de vocês, e iria acontecer. Então, esse bom senso, sabe? Esse bom senso fez um grande aprendizado, mostrou que vale a pena, e a gente viu que é a forma de se superar os obstáculos. A gente depende de fornecedores, de parceiros, de quem trabalha para a gente, e desse ecossistema, depende do e-commerce Brasil para poder estar aprendendo, compartilhando. Então, e é bonito isso. Isso não é um problema, né? Isso é uma coisa boa. Bom, para encerrar, a gente não pode encerrar de outra forma. Eu quero convidar ao palco o seu Dagoberto, a dona Silvana e a Vitória, por favor. Palmas para eles, pessoal, por favor. Olha, dona Silvana, eu ontem encontrei uma mesa aqui só de colaboradoras da Dufrio e me disseram que lá tem um quadro significativo de mulheres que trabalham lá. Como eu sou daquela que incentiva que as mulheres tenham voz e que essas vozes sejam ouvidas, escutadas de fato, eu vou pedir para a senhora entregar para ele. Ah! Que fofa. Ah, que coisa linda. Eu agradeço. Seu Valério, registra, por favor. Isso para a gente não tem valor, né, do que é. Obrigada, Guilherme. Obrigada, dona Silvana. Obrigada, seu Dagoberto. Obrigada, Vitória. Né, Vera, que coisa boa. Mais uma vez, pessoal, palmas para eles assim das coisas.
E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!